E os jovens acabam sendo uma das principais faixas etárias atingidas pelo desemprego. Com a gente, a diretora de Educação Corporativa da ABRH-RS, Cristiane Steigleder. Seja bem-vinda, tudo bem? Muito bem, tudo obrigada. Bom, a gente vai falar sobre este assunto, especialmente voltado aos jovens. Muito se fala, por exemplo, vamos entender primeiro uns números aqui do IPEA que a gente tinha separado. Dados do IPEA referentes a 2018 apontavam que os jovens nessa faixa etária eram com menos chance de contratação. No atual momento, de maneira geral, como é que está a qualificação do jovem no mercado de trabalho? E a gente fica pensando, né, tanto se reclama, quando se falam da reforma da aposentadoria, reforma da Previdência, né, a dificuldade de pessoas com mais idade se inserirem no mercado de trabalho, mesmo com toda a experiência e toda a bagagem que carregam. E o jovem, que chega pronto para o desafio, para qualquer desafio, a gente imagina, buscando essa experiência, também tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Qual a realidade que a gente vive hoje? Nós temos, assim, realmente uma redução enorme, né, de número de vagas de trabalho e de estágios, né, que a BRH, ela tem uma agência de estágios, né? Sim. Então, ela trabalha, assim, encaminhando 20 mil jovens por ano para as organizações, para as oportunidades de estágio. Sim. Né? E, na realidade, assim, a gente faz um trabalho bem forte também de orientação desses jovens. Porque, além de ter menos oportunidades, eles também falham um pouco no preparo básico, que antigamente era mais valorizado, mais orientado, até mesmo pela família, né? Das questões de valores como responsabilidade, como se apresentar de forma adequada, ser pontual, eram coisas básicas que também culturalmente foram perdidas, né? Porque também as coisas estão acontecendo num clique, né? Então, o trabalho também da ABRH com esses jovens que estão dispostos, estão cadastrados, né? É também de orientá-los nesse sentido. Existe um trabalho de orientação também profissional para que eles cheguem nas oportunidades que existem, bem preparados para enfrentar uma entrevista, para, né, todo o processo seletivo que eles tenham que percorrer e competir. Sim, né? É importante então entender que, por exemplo, por mais que alguns modelos, paradigmas estão sendo rompidos de certa forma com a informalidade, a gente vive essa era da informalidade, pelo menos na seleção, na parte da seleção para o emprego, não é tão assim. Por exemplo, a postura, a apresentação, né, até mesmo o cuidado com a vestimenta, tudo isso influencia. Adequado àquele ambiente, né? Não quer dizer que seja formalidades, mas uma mínima apresentação adequada, respeitando horários, tendo condições de aprender, se colocando humilde para aprender, porque os jovens, eles estão prontos para a vida em termos, né? Eles têm energia, mas têm que ser educados e têm que passar por um desenvolvimento também, né? Bom, a pesquisa apontava que a taxa de ocupação, e aí vamos botar na ocupação o trabalho formal e o trabalho informal, caiu 1,3%. Os jovens nessa faixa etária seriam também os com maior chance de serem demitidos. Quais os principais desafios no mercado de trabalho hoje? E fico pensando, a ocupação mesmo, se não conseguir o trabalho formal, se pelo menos consegue se alocar de alguma forma nesse mercado, produzindo renda para sua família, enfim. Na realidade, assim, o que a gente enxerga, né? Que o jovem, ele tem que se conectar, né, com o mundo do trabalho. E muitas vezes, mesmo as pessoas mais simples, assim, eu vejo que as pessoas não querem que os filhos também sofram muito e acabam protegendo deles enfrentarem as coisas assim de responsabilidade, de ir atrás, né? Fuga, às vezes, nos eletrônicos e tudo, né? Então, também a família e a sociedade estimulá-los a irem buscar a conexão com o trabalho através do estudo, do trabalho, do estágio, né? Uma forma de gerar renda para eles. Sim. Dá para acrescentar, eu estou pensando aqui agora, a ocupação, dá para acrescentar, por exemplo, um voluntariado?
Que o jovem possa se ocupar, de certa forma. Olha, não estou conseguindo emprego, não consegui nem no informal. Muitas vezes eles... eu nunca tive uma experiência, estão me pedindo experiência, mas eu não tenho para colocar no currículo. Mas fez parte do Grêmio Estudantil, fez parte de um apoio a uma igreja, a uma comunidade, né? A um centro comunitário, a algum evento. Isso faz parte da experiência. Então, ele deve colocar no seu currículo, inclusive, né? Perfeito. É uma boa dica essa. Procurar essa ocupação que vai trazer experiência, o contato, Isso, enfim. tem bastante. Tem instituições que trabalham com voluntariado direto. O terceiro setor cresceu bastante nos últimos tempos, as ONGs, enfim. Bom, empresas buscam mais o profissional. E aqui tem uma questão muito interessante, porque é um debate muito grande que a gente tem, por exemplo, na pós-graduação e educação aqui. Com a questão da matriz curricular, especialmente com programas como o Mais Educação, que focam para uma determinada área ou não. Hoje, as empresas buscam um profissional que tem uma formação superior, e isso envolve outras questões além da técnica, ou a questão técnica mesmo, aquele que é voltado ao mercado de trabalho. O que a gente deve imaginar nesse momento como prioridade? É que assim, a carreira de cada um, ela é muito particular atualmente, ela deve ser patrimônio da pessoa, ela deve ser responsabilidade da pessoa e coerência, né? Então, assim, oportunidades, na realidade, tem que levar o estudo e a prática junto. Sim. Né? Então, em termos assim técnicos ou universitários, depende da escolha de carreira que tu está fazendo também, né? E que tu te dispõe. Em qualquer uma delas vai ser exigido as que chamam-se agora soft skills, né? As habilidades socioemocionais, né? Que antigamente não se falava sobre isso, né? Então tu tinha que saber tecnicamente como fazer aquilo, mas tu não precisava saber trabalhar em equipe, tu não precisava saber ter empatia com o teu colega e te colocar no lugar do outro, e essas questões mais subjetivas e mais comportamentais, né? E elas, a gente tem aí 20 mil jovens encaminhados para os estágios e fecha 2.500 vagas de estágio por ano. Então, eu fiz um cálculo, não sei se estou certa, são 8 por vaga, né? Então, assim, para te competir, não é muito 8 por vaga, né? E relativamente... Existem outros locais onde a concorrência é maior. Muito maior, né? Então, assim, o que vai fazer vencer uma pessoa que não tem experiência? Principalmente essas questões de como é que ela se portou, como é que ela demonstrou que ela consegue ajudar o colega ou não, como é que ela... tem um desafio, ela assume aquele desafio, ela fica com medo e se retrai. Capacidade de se comunicar também, interagir. Se comunicar, totalmente. Sem dúvida. Agora, por exemplo, ainda... Como vimos agora há pouco, alguns dados, cresceu o número de desalentados. Seriam aqueles que desistiram de procurar a vaga no mercado de trabalho, procurar um emprego. Hoje, nos jovens, é interessante adiar um pouco o ingresso no mercado, em prol da sua qualificação. Né? Ingressar no mercado profissional logo é uma opção. A gente sabe que, às vezes, dependendo da situação que o jovem vive, fica difícil essa escolha, né? Tem que ajudar a família, tem que entrar no mercado de trabalho. Mas o que hoje conta mais? Ainda voltamos naquela relação experiência e qualificação. Aí é uma questão bem pessoal, assim, tá? Pessoal e profissional, porque eu trabalho há 25 anos com isso, com seleção, né, de profissionais. Então, assim, o jovem, ele tem que levar as coisas junto. E aí, se ele não consegue uma vaga formal, um trabalho informal, ele tem que ir para o voluntariado, ele tem que praticar, ele tem que estudar e praticar. Estudar e praticar. E aí, porque isso dá musculatura no sentido dessas habilidades, saber o que é o ambiente de trabalho, de como é que eu devo me portar, como é que eu devo interagir com as pessoas. Surgem oportunidades, né? Senão, se tu vai ficar desalentado ou assim, não, você é estudante, tem pessoas que optam, mas aí tem guarida dos pais, né? São estudantes profissionais quase, né? Ou aqueles bem acadêmicos, vão até o doutorado e se dedicam depois a serem docentes e tal, né? Mas no mercado geral é exigido a qualificação, o conhecimento, que se fala há anos também, né? O chá, conhecimento, habilidades e atitudes. Chá? Chá.
Conhecimento, habilidade... Conhecimento é o saber Perfeito. que tu consegue nas instituições. A habilidade é o saber fazer, né? E o A de atitude é tu ter vontade de fazer aquilo que tu sabe fazer. Sim, Né? a proatividade. Colocar em prática. Claro. E isso é só na prática, né? Manifestar o interesse de aprender também dentro da empresa. Eu sei fazer isso, mas eu quero aprender também a fazer aquilo. Ninguém me enxerga, mas Sim. aí tu te colocou ali. Claro, à disposição. Agora, bom, eu fico pensando assim, qual o perfil hoje? Muito mais do que um perfil, eu ia te perguntar, o que as empresas buscam, por exemplo, quando pensam em conhecimento? Conhecimento pode ser um curso técnico, pode ser a universidade, mas existem outros saberes, por exemplo, jovens que experimentaram um intercâmbio, por exemplo, tem uma vivência fora de casa, fora do seu estado. Intercâmbios, viagens, trabalho voluntário, né? Associações que são normalmente voluntários, né? Então, idiomas, né? Sempre, cada vez mais sempre importante, né? Sim. A dobradinha, as que se fala inglês e espanhol, atualmente continua, né? Sim. Uma época se falava em mandarim, né? Correu Sim. um monte de engenheiros a estudar mandarim, mas depois o inglês de novo voltou, né? Quem falava mandarim começou a falar inglês. Até porque mandarins Imagino. que existem 6.000 ideogramas, né? Que para te estar mais alfabetizado tem que ter 2.000 ideogramas conhecidos. Imagino. Bom, uma questão, acho que para a gente fechar, que eu acho que é fundamental, esse caso aconteceu recentemente, vou trazer, nem estava na pauta, nós discutimos aqui no programa, no cafezinho, na Rádio Mix FM, a postura não só na presença, mas a postura virtual, nas redes sociais. Recentemente, um jornalista do meio esportivo foi ofendido por um torcedor de futebol e ele reagiu postando na rede social: empresa tal, o seu funcionário se porta assim, dessa maneira na sua empresa, o resultado, infelizmente, foi a demissão desse funcionário. Aqui a gente pode ficar julgando se a atitude de jornalista foi certa ou não, mas, de fato, as empresas estão de olho. Isso é fundamental hoje? Fundamental. Tu tens que ser coerente e até, às vezes, as pessoas, mas a tal rede é uma brincadeira, ali eu sou uma coisa, mas, na verdade, eu sou outra. Mas é como o mundo está vendo a gente, né? E os empregadores estão de olho, né? Como tu te coloca nessa second life, assim, né? Verdade. Nessa vida virtual, nas redes sociais. Então, assim, a forma coerente, não usar palavrão, ainda entrando nos detalhes, assim, né? Postando coisas positivas e que acrescentem a tua profissão e o teu nível de relacionamento, assim, né? Voltado para buscar oportunidades, isso pesa muito. Sim. E eu vou te dizer, até a gente como recrutador, a gente levanta, atualmente já olha direto as redes sociais. Facebook, Instagram. Vou te dizer, pode parecer... É porque não é invasão de privacidade, né? É público. É público. Claro, tu tá te colocando publicamente. Sim. Então, tu tens que cuidar, né? Se tu queres crescer na carreira, isso é importante. E um posicionamento, assim, inadequado, agressivo, né, presencial, é terrível. Se tu vai lá ainda expor para milhares de pessoas, é difícil, é uma coisa difícil de superar, porque depois que foi para a nuvem não sai mais aquilo ali, né? Não, e as pessoas resgatam os posts também, dependendo do que tu disse, né? Bom, olha, hashtag fica a dica, né? Já que usam tanto. Bom, prazer muito grande te receber, Cristiane Steigleder, que a gente possa mudar isso a partir da educação, diretora de educação corporativa da BRH aqui do Rio Grande do Sul. Seja sempre bem-vinda e que a gente possa mudar esse quadro que realmente ele é preocupante. Exatamente. Eu sou uma otimista, eu acho que nós podemos mudar. Eu também sou. Compartilhamos então desse otimismo com você aí de casa. Mais uma vez, obrigado. Obrigada também.